Senhor, amém? Glória, amém. Eu saúdo a Igreja na Santa e Gloriosa Paz do Senhor. Amém. Estamos unidos numa só fé, para cultuar o nome deste Deus fiel, desse Deus poderoso, do nosso Salvador, autor e consumador da nossa fé, amém? Amém. E é justamente sobre fé que eu quero falar um pouco hoje. Aleluia. Deus colocou no meu coração uma palavra e eu quero levar o conteúdo dessa força, dessa fortaleza chamada fé, Oh, glória. em nome de Jesus, para a vida dos fiéis, Amém. para a vida daqueles que andam conforme a vontade e o querer do Senhor, que esperam no Senhor, amém? Amém, Jesus. Obrigado. Deus me deram uma palavra, essa palavra é conhecida, mas eu quero compartilhar, eu quero falar, eu quero expressar o que tem no meu coração dado pelo Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Livro de Daniel, uma palavra extremamente pregada, conhecida. Livro de Daniel, capítulo 3. Vamos ler do versículo 8 em diante. Daniel, capítulo 3, do versículo 8 em diante. Vamos falar um pouco sobre a história da estátua de ouro, sobre a história da fornalha de fogo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aos que nos acompanham pelo YouTube e Facebook, em nome de Jesus, pega um exemplar bíblico, Oh, Deus, leia conosco, medita na palavra. Deus tem algo para o teu coração nessa noite, amém? Amém. Daniel capítulo 3, versículo 8 em diante, diz assim a palavra: Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de músicas, que se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro de um forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua de que fiz, bom é. Mas, se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas, com seus calções, com seus chapéus, e as suas vestes foram lançadas, e foram lançados no forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, as chamas de fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães:
não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesões nele, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem um só fio do seu cabelo, da sua cabeça, se tinha queimado, e nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinham passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou a seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem a outros deuses, a outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação, língua, se disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que não possa livrar como estes. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Louvado seja Deus. Glorificado e bendito é o nome do Deus vivo, todo-poderoso, fiel. Nós sabemos que o contexto dessa história é um contexto marcante na vida dos israelenses, na vida daqueles que estavam na presença de Deus. Foi uma lição de vida. O reinado do rei Nabucodonosor era um reinado poderoso, era um reinado grandioso, era um reinado temido. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele foi erguido, ele foi glorificado, ele foi exaltado, não por outro, mas pelo próprio Deus, que assim decidiu honrar o reinado da Babilônia, honrar o reinado, pode ficar à vontade, honrar o reinado para a glória, porque o próprio Deus assim o quis. A Bíblia fala que foram levados nas 3 incursões de guerra israelitas para o reino babilônico como escravos, cativos. Entre esses foram milhares de israelitas que foram levados, mas entre eles alguns homens se destacaram. Nós sabemos que 4 desses jovens decidiram não participar do que o rei Nabucodonosor tinha preparado. Queria mudar a identidade, caráter, língua, espiritualidade, focar que esses fossem adoradores dos seus deuses, das suas imagens. Mas nós sabemos que 4 desses jovens decidiram ser fiéis. Aleluia. Decisão de ser fiel. Aleluia. Decisão de obediência, decisão de fidelidade ao nosso Deus. Isso é uma ação honrada por Deus. Quando o homem ele decide andar na presença de Deus, a vida dele verdadeiramente é guardada, protegida, defendida por Deus. Aleluia. Às vezes nós pensamos que em circunstâncias caóticas, em circunstâncias de males, o nosso Deus muitas das vezes não se expõe, não se expressa, mas não perde o comando e o controle, Ele está atuando em nossas vidas. Aleluia. Muitas das vezes nós podemos olhar para si e falar assim: mas ser cristão é ser protegido, defendido, então mal nenhum vai acontecer conosco. E não é verdade. Estamos sim sujeitos a situações difíceis, sujeitos a passar por pelejas, por desertos, por fornalhas, sujeitos a passar por situações de vida ou morte. Mas nós sabemos que em todas essas situações é Deus quem conduz, é Deus quem está no comando, e é Deus quem leva o homem à situação de vitória. Aleluia. Porque Deus nunca nos abandona. A leitura oficial nos mostra
que Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, Aleluia. que mudaram o nome no reino babilônico para Sadraque, Mesaque e Abednego, foram um exemplo de que Deus não nos abandona. Foi um exemplo de que Deus, em situações extremas, não nos abandona. Eu creio. Quando chegaram na Babilônia, foi-lhes oferecido um cargo exemplar, foram-lhes oferecido situações gloriosas que qualquer um aceitaria, e nós sabemos que mais de 130 jovens foram levados para serem assistidos, treinados como auxiliadores pessoais do próprio rei Nabucodonosor dentro do palácio. A assistência, a criação, o empenho do reinado babilônico para corromper os valores desses jovens foi abrangido a todos, mas o tratamento de vestes diferenciado, o tratamento de alimentos diferenciado, o tratamento de ser exposto diferenciadamente não entrou no coração desses homens. Glória a Deus. Eles decidiram, junto a Daniel, a não participar do banquete do rei. Nós conhecemos a história. E no final deste contexto, o próprio rei testou cada um deles e viu que havia excelência de sabedoria, viu que havia o Espírito de Deus sobre a vida deles. Aqueles jovens eram diferentes, muito mais sábios, muito mais cultos, muito mais dutos, muito mais apresentáveis. Aqueles homens eram diferenciados, inclusive dentro do próprio reinado, no meio dos próprios adivinhos, ninguém superava aqueles homens. Glória a Deus. Deus já estava mostrando a grandiosidade do seu poder sobre a vida deles. Eu fico imaginando que foram 4 incursões de guerra e milhares de israelitas foram levados cativos, escravos, mas o destaque desse reinado, o destaque dessa mensagem, o destaque dessa história se tornou exemplo somente por 4 pessoas. Aleluia. Nabucodonosor teve um sonho, nós conhecemos a história. Depois que já tinha exaltado eles, Nabucodonosor teve um sonho e ninguém conseguia desvendar o sonho, ninguém conseguia expressar o sonho, ninguém conseguia falar sobre o sonho. Houve uma tradução, uma interpretação. Foi chamado Daniel e nós conhecemos o desenrolar da história. Aleluia. Daniel mostra para eles que o sonho expressivo daquela grande estátua, e começa a detalhar o sonho, que você seria um rei Nabucodonosor, a cabeça de ouro, e começou a destrinçar peitos e membros e braços de outro material, de prata, e começou a falar sobre os reinados, começou a falar do que ia acontecer futuramente. Mas a visão, entender o psicológico do rei Nabucodonosor, só enquadrou que Deus tinha exaltado ele, só enquadrou que Deus tinha ele como Deus. Olha aí. A cabeça dele focou que ele era mais do que um rei, que ele era um Deus. Meu Deus. Oh, Jesus Todo-Poderoso. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 2, no versículo 37, diz assim, ó: Tu, ó rei, és rei dos reis, pois o Deus dos céus tem te dado o reino e o poder e a força e a majestade. Olha as palavras de Daniel entrar no coração dele. Entrou no coração dele com uma vaidade, com um orgulho, com uma soberania, com uma altivez tão grande, que ele colocou na cabeça dele que ele era Deus. Meu Deus. O rei Nabucodonosor esqueceu que era homem, ser humano, sujeito a essa carne, e decidiu se intitular um Deus. Meu Deus. A história nos ensina que ele decide reunir todos os seus principais. Reuniu todos os prefeitos, presidentes, os sátrapas, os conselheiros de guerra, reuniu todo aquele povo de importância e foram consagrar uma estátua que ele tinha feito. Qual era a estátua, pastor? A estátua era da imagem do próprio rei Nabucodonosor. Olha aí. Ele fez uma estátua dele de 27 metros de altura, de 6 metros de largura, toda em ouro. Colocou numa província, num campo chamado Dura, num local estratégico, para que todo o povo, nação, língua, todas as pessoas, inclusive os estrangeiros, todas as províncias, olhassem para aquela estátua gigantesca de ouro e, quando ouvissem as variedades de sons, se dobrassem, adorassem e cultuassem aquela estátua.
E ele, na mente dele, no coração dele, ele tinha aquela estátua de ouro, que era a sua imagem, como sendo ele Deus, que todo aquele povo viria e adoraria ele como um Deus. Aleluia. Esses eram os sentimentos. Eita. Esses eram os sentimentos dele. Esses eram os pensamentos dele. Envaidecidos de tal jeito, soberbos de tal jeito, que quis igualar a Deus. Meu Deus. Que quis ser um Deus para aquele povo. É. Nós sabemos que o orgulho é o princípio da ruína, Verdade. é o princípio da destruição, é o princípio da queda. Meu Deus. Não adianta o homem achar que pode sem Deus. Não adianta o homem crescer em todo o seu poderio humano e achar que todo o que ele abrange na força do seu poder pode levá-lo ao status de ser adorado. Aleluia. Poderoso, grandioso é Deus para conhecer o coração do homem. Poderoso, grandioso é Deus para desvendar o coração do homem. Entenda, foi feita essa estátua, e rei Nabucodonosor decide chamar todos os grandes para consagrar. Meu Deus. Olha só, como a coisa era maligna. É. Eles decidiram consagrar. E quando eles consagraram e levantaram aquela estátua, eles o próprio rei fez um decreto, eles deram uma ordem. Esse decreto ordenado por Deus alcançou todos na província. Eu fico imaginando, povos, nações. O versículo do capítulo 3, o versículo 4, diz assim, ó: e o arauto apregoava em alta voz, ordenando-as a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas. Repara que não era só o povo babilônico. Repara que não era só os que estavam ali pertinho daquela terra, daquela província de Dura. Meu Deus. Repara que abrangia a todos os que estavam ao redor. Eita, Jesus. Eram muitas pessoas. Eram as pessoas que estavam perto e de longe. Nações, povos de outras línguas, estrangeiros. Deus. Foi proclamado e a autoridade do rei Nabucodonosor era realmente temida. Olha aí. Sabe que existe a diferença entre reinado e império. O rei, ele é aclamado porque o povo o ama e decide instituí-lo como rei de toda a população. O império é diferente. O imperador, ele não é instituído, ele não é querido, ele não é aclamado pelo povo. Ele impera pela força e pelo medo. Meu Deus. Nabucodonosor, ele se enquadrou nos dois. Nabucodonosor, ele não foi só um rei, também as ações dele como rei eram de um imperador. Verdade. Ou você me adora ou você morre. Meu Deus. Ou você cultua e cultua os meus deuses e cultua a mim como Deus, ou você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Verdade. O medo, às vezes, o medo da morte, o medo das dores, o medo da repercussão, o medo, às vezes, domina o coração do homem. Nós vemos aqui que todos os povos, nações e línguas, todos, Meu Deus. quando tocava o som de todas as sortes de músicas, aquele povo se curvava, Misericórdia. aquele povo se dobrava, aquele povo põe o rosto rente ao chão e adorava ao rei Nabucodonosor através daquela estátua de ouro. Meu Deus. Eu fico imaginando milhões de pessoas, milhares de pessoas. Eu imagino o quão grande número de pessoas, mas 3 homens decidiram ficar em pé. Aleluia. Poderia ter passado batido, não poderia? Milhares, milhões de pessoas, era um número muito intenso de pessoas. Mas repara, o diabo, ele está a fim de te envergonhar. Meu Deus. O diabo, ele não aceita você andar com fé. A Bíblia nos ensina que o justo vive pela fé. Verdade. Satanás, ele não aceita a sua ação de fé, ele quer te expor. Meu Deus. Mas como assim, pastor? Eles estavam na terra do inimigo, na Babilônia. Eles estavam sujeitos ao poder do inimigo, ao rei Nabucodonosor. Um rei
imperador, vamos por assim, poderosíssimo, que tinha a ordem de mandar matar ou de deixar viver. Ele tinha o poder de exaltar, de humilhar, de matar ou de viver. Ele se intitulava um Deus. Humanamente falando, ninguém teria coragem de confrontar, a não ser se fosse pela fé. Eu imagino aqueles milhares de judeus, aqueles milhares de israelitas que estavam ali perto, ao redor, junto de Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo se prostra. Meu Deus. Quantos povos de Deus se prostraram ali perante aquela estátua? E aqueles três ficaram em pé, imagina todo mundo baixa, rapaz, pelo amor de Deus. Por causa de você, talvez todo mundo morra. Por causa de vocês três, talvez a situação fique complicada. Se curva aí e abaixa. Jesus. O que me vem à memória, está lá em Romanos 14. Se vivemos, vivemos para Cristo. Aleluia. Se morremos, morramos para Cristo. Olha aí. Se vivemos ou morremos, que seja para Cristo. Oh, Deus. Eu imagino que quando a Bíblia nos fala que não há nenhuma condenação para aqueles que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Eu imagino como a ação de Deus estava atuante sobre a vida daqueles três jovens. É verdade. Como o Espírito Santo estava conduzindo a vida daqueles três jovens. Eles colocaram no coração, decidiram no coração, não aceitaram o que todo mundo fazia. Oh, Deus. O povo já tinha se rendido à idolatria. O povo já tinha se rendido aos valores do palácio. Meu Deus. O povo já tinha se rendido aos costumes babilônicos. O povo já tinha se rendido aos deuses babilônicos. Meu Deus. Eram muitos que, por medo de morrer, decidiram adorar outros deuses. Olha aí. Eu fico imaginando que nos dias de hoje, o diabo mudou a estratégia, sabia? Na época do reinado babilônico, na época do reinado de Nabucodonosor, o risco era de morte. Ou você me adora, ou você vai morrer. Hoje o diabo mudou a estratégia. Meu Deus. Hoje Satanás mudou o contexto, viu que o povo mudou hoje os seus valores e tenta mexer nos valores do coração, da carne que deseja o coração do homem. Meu Deus. Em vez de falar, ou você me adora ou morre, ele fala o seguinte: olha só, me adora porque eu vou te dar. Me adora porque você vai conquistar. Me adora porque eu vou te estabelecer. Me adora porque você vai conquistar. Entenda, as pessoas hoje se corromperam sua fé. Não foi por medo. Não foi por medo. Oh, glória. Corromperam a sua fé não foi por medo. As pessoas corromperam a sua fé hoje por ganância, por desejos materiais. Corromperam a sua fé porque decidiram obter os prazeres dessa carne. Meu Deus, é verdade. Algumas pessoas por dinheiro, outras pessoas por fama, outras pessoas que estão se envolvendo de uma forma tão grande que, para a sua própria satisfação pessoal, esqueceram dos caminhos do Senhor. Meu Deus. Sabe que o próprio Jesus diz, olha só, que o próprio Jesus diz que não se pode servir a dois senhores. Não se pode, porque a um vai honrar mais, vai buscar mais, vai agradar mais, e o outro vai desprezar. Meu Deus. Não pode servir a Cristo e servir, não pode servir a Deus e servir a Mamon. Ela sabe que os desejos hoje são incentivados por demônios. E as pessoas estão trocando. As pessoas hoje estão se envolvendo e colocando em segundo plano a Cristo Jesus. Quantos estão se rendendo da casa do Senhor à idolatria dentro da própria casa do Senhor? Pastor, que história é essa? Me explica direito. Meu Deus. Quantos que estão dentro do reinado de Cristo se intitulando deuses? Meu Deus. Como Nabucodonosor. Quem foi que exaltou Nabucodonosor? O próprio Deus. Quem foi que colocou todo o glamour, todas as conquistas ao rei? O próprio Deus.
E tem gente que analisa a si mesmo e se intitula maior ou melhor, porque Deus decidiu exaltar. Meu Deus. E acabam sendo idolatrados. É verdade. Acabam sendo idolatrados. E tendo essa consciência, alegram-se em sua carne, em seus desejos. E se deixam cultuar, se deixam adorar. É forte, Jesus. Pastor, me dá um exemplo disso. Muitos cantores dos dias de hoje, que não mais levitas se chamam, que não se chamam mais levitas, não são mais cantores gospel. Olha aí. Não estão mais no altar santificado do Senhor, estão fazendo shows e cobrando para isso. Meu Deus. E pessoas que estão indo pagar para assistir esses shows, no fundo, estão idolatrando essas pessoas. Então entenda, isso não deixa de ser uma espécie de idolatria. É verdade. Isso não deixa de ser uma espécie de pessoas se intitulando deuses. Meu Deus. Isso não deixa de ser uma espécie de traição aos valores da palavra de Deus. É verdade. Meu Pai. Sadraque, Mesaque e Abednego olhou para si. Eu imagino um olhou para o outro e disse: não, nós três entramos nessa terra babilônica, mas ao entrar na terra babilônica nós juramos fidelidade e obediência ao nosso Deus. Aleluia. Oh, Deus. Ainda existem pessoas que andam com fidelidade e obediência ao nosso Deus, independente dos que os outros acham, do que a sociedade aprova, independente do que a própria igreja ensina. Os valores da palavra de Deus não mudam. Entenda, como assim, pastor, do evangelho, da própria palavra? Sim, hoje muitos estão com pregações coaches. Meu Deus. Pregações coaches. Pregações de vitória, de prosperidade, de conquistas, de bênçãos. E as pessoas, infelizmente, estão entrando pelo caminho largo. Lembra lá quando Jesus falava sobre o caminho estreito, o caminho largo? É, meu Deus. Cuide de não entrar pelo caminho largo. Olha aí. Porque o caminho estreito são poucos que encontram, mas o caminho largo muita gente vai, mas conduz à morte, conduz à condenação, conduz ao inferno, à perdição. Oh, meu Deus. O que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam tendo aqui era um confronto espiritual. Verdade. Não, Deus não livrou eles da fornalha. Olha o que o rei falou. Quando os caldeus olharam e chegaram, para o rei e falaram assim: ó rei, tem gente aqui que não está nem fazendo conta de ti, não está a fim de adorar os seus deuses, nem vai se prostrar na estátua de ouro que o Senhor levantou. Não, sinceramente, te ignoram. E sabe quem são? Pessoas que o Senhor mesmo decidiu exaltar no reino babilônico. Eita, Jesus. Aquelas palavras infamaram o coração do rei Nabucodonosor. Quem são esses? Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles judeus que o Senhor trouxe e decidiu exaltar lá no palácio. Olha aí. Ele irado manda chamar e começa a confrontar. Vem cá, agora vocês estão prontos para fazer o que eu mandei? O decreto é válido para vocês também. Olha aí. Imagina quando o decreto do anticristo começaram a atuar e as perseguições contra a igreja começaram a ser mais ativas. Vivemos um tempo de perseguição, vivemos um tempo de provação, vivemos um tempo de luta, mas se apertar, eita, Jesus. e muitas pessoas abrirem mão. Como assim, pastor? Se apertar, pode piorar? Pode. Vou dar um exemplo. Quando o comunismo entra num país, um exemplo, quando o comunismo entra, começa a ser atuante no país, Meu Deus. algumas religiões são caçadas, outras religiões são exaltadas. Vou dar um exemplo. Há países, eu estou falando por história de países globais, há países onde o islamismo, por exemplo, entrou e as pessoas não quiseram seguir, foram mortas. Eita, meu Deus. Entenda, essa opressão governamental, essa opressão política, essa opressão dos poderes públicos podem, e é um projeto do próprio diabo, do próprio anticristo,
podem e vão ser afetadas as igrejas. Verdade. Quando se tornar, como diz a Bíblia, impossível do homem comprar ou vender se não tiver um sinal. Olha aí. Quantas pessoas vão se render com facilidade, hein? Não, eu não vou poder entrar no hospital, não vou poder entrar no mercado, não vou poder ir numa farmácia, não vou poder... Não! Eu quero ter a minha vida. Um sinal a mais não vai me mudar. Deus conhece o meu coração. Aquela desculpa que todas as pessoas que andam conforme os seus próprios valores aplicam na prática, achando que, porque Deus conhece o coração. A Bíblia nos ensina que Deus não toma, está lá em Êxodo, capítulo 20, nós pregamos os 10 mandamentos no último culto, e Deus não toma o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Ele sabe, Ele te conhece, as suas obras são vistas por Deus. Aleluia. O teu sentimento, o teu coração é lido, é descrito, é aberto aos olhos de Deus, não tem como tapear o Senhor. Verdade. Pessoas estão se dobrando ao dinheiro, à fama, à riqueza. Meu Deus. Temos alguns exemplos de cantores que no auge da sua carreira, vendendo disco, fazendo show, sucesso, dinheiro no mundo gospel, bateram no peito e falaram: eu estou acima da média de todos os outros cantores gospel. Pouco tempo depois veio a ruína. Olha aí. Às vezes nós vemos o diabo incentivando o crente ao pecado, mas o crente, quando cai no pecado, esquece que o mesmo Satanás que incentivou a pecar é o mesmo Satanás que põe um dedo na tua cara e te acusa, que te expõe, que te envergonha. Meu Deus, é verdade. Eu fico imaginando se esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, tivessem caído na pressão do rei. Que vergonha que seria! É, Jesus. Espiritualmente, como seria? Mas eles foram focados. O rei virou para ele e falou assim: agora eu vou tocar o som da buzina, de todas as sortes de músicas, e eu quero ver se vocês não estão prontos a se dobrar, a adorar os meus deuses e se prostrar diante da minha estátua. Olha aí. Eu quero saber quem é o Deus que vai te livrar das minhas mãos. Opa! Eita Jesus. Olha aí. O desafio aí já não foi humano. Papai, sim. O desafio aí já não foi mais de homem a homem. Não. Colocar o nome do Todo-Poderoso na história. Deus, oh glória. Talvez eles, olhando toda aquela população, todos aqueles povos, nações, línguas, olhando aquela grande fornalha acesa, falaram assim: esses 3 são malucos, vai morrer à toa. Esses 3 já estão sendo honrados. Esses 3 já estão como conselheiros. Esses 3 já estão sendo exaltados nas províncias babilônicas. Que esses 3 quer mais? Era para estar aqui como escravo. Está melhor do que nós mesmos babilônicos. Esses 3 não tem nada não. Se dobra, todo mundo está fazendo. Olha aí. Se todo mundo está fazendo, por que só vocês não querem fazer? Meu Deus do céu. Sabe que Jesus Todo-Poderoso. eu estava conversando com uma bispa que eu amo muito em Cristo, Aleluia. e que no passado nós andávamos juntos na fé. Glória a Deus. E ela falou uma verdade, falou assim: filho, eu estou indo conforme a graça de Deus. Porque eu perguntando sobre o ministério, ela falou assim: porque todo ministério como o meu, que continua pregando a doutrina, a santidade, continua pregando a renúncia, continua pregando cruz, continua pregando o céu, continua pregando o inferno, continua pregando condenação. Toda a igreja que continua pregando a verdade da luz da palavra continua vazia. Meu Deus, é forte. A minha igreja continua pregando a verdade, continua vazia. Olha aí. É desse jeito. Então nós vemos que muitos já sucumbiram aos prazeres. A visão já não é uma visão além, uma visão espiritual, uma visão que almeja o que o céu preparou. A visão é o que a terra mostra, o que as vanglórias terrenas, o que as conquistas terrenas enchem o coração. Meu Deus. Jesus. Talvez nós temos que abrir os nossos olhos e saber que o resumo da nossa vida não pode ser um pedaço de ferro, um pedaço de lata. Verdade. Não pode ser tijolos e concretos. Verdade. Não pode ser conquistas eletrônicas, acúmulos de bens.
Nós temos que entender que é muito além do que nós temos. Nós temos uma eternidade pela frente. Aleluia. Pessoas que caíram da fé. E mesmo caídas na fé, tomando um outro rumo, se arrependeram, não conseguem ter forças para voltar. Oh, meu Deus. É forte. O rei babilônico olha para eles: eu quero saber quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Aleluia, meu Pai. O diabo continua fazendo a mesma coisa. Continua. Aquela população monstruosa, povos, nações, línguas, todos os estrangeiros, todos que estavam dobrados, no mínimo sentiram o peso das palavras do rei. Vocês estão me adorando porque eu obrigo vocês a me adorar. Se não me adorar, eu vou matar cada um de vocês. Olha aí. Misericórdia, Jesus. Como seria? Lembra da tentação de Jesus no deserto? Como seria se Jesus tivesse se dobrado ao diabo e adorado ele? Meu Deus. Todos os reinos da terra. Está vendo aqui, ó? Olha aí. Olha só as riquezas, olha o glamour, olha o dinheiro, olha as conquistas, olha os bens, tudo isso daí, ó. Olha a fama. Se você se dobrar e me adorar, eu vou te dar. É, papaizinho. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram as mesmas situações, É verdade. mas decidiram honrar o Pai dos céus. Glória a Como Deus. Cristo Jesus decidiu honrar o Pai dos céus. Como Aleluia. pequenas igrejas hoje que estão vazias, mas pregando a verdade, continuam dependendo do Espírito Santo e honrando a verdade da palavra de Deus. Obrigado, meu Pai. Aleluia. Sabe que a Bíblia nos fala que, como abrir e fechar de olhos, Desse jeito. Cristo voltará. Que vai pegar muita gente de surpresa. Não vai dar tempo de arrepender. Não. Não vai dar tempo do arrependimento. Meu Deus. O mundo já, sabe, já está na mão do diabo, do maligno. Ele tem acesso em todos os setores do mundo. Meu Deus. Nós vemos caos e destruição. É verdade. Sabe o que estava vendo? Que essa inteligência artificial, essa IA, inteligência artificial dos computadores, Meu Deus. está tão ativa, tão atuante, tão crescida. Ela foi instituída há 3 anos. Tem 3 anos de atuação dessa IA. Que lá no Japão, nos Estados Unidos, eles estão fazendo robôs. E os robôs regidos pela IA, pela inteligência artificial, já não estão obedecendo a capacitação dessa inteligência artificial. Já está dando um prognóstico deles conversarem entre robôs. Meu Deus. Sem interferência humana. Olha aí. Misericórdia. Sabe, relatos de pessoas que foram pedir auxílio de crianças que conversam com IA, e todo o auxílio, todo o encaminhamento, tudo que indica essa inteligência artificial é destruição e morte. É verdade. É o demônio puro. Eu fico Meu imaginando Deus. Santo, o santo. como está caminhando rápido Muito o rápido. fim dos tempos. É. Nós vemos as guerras. Deus. Israel está em guerra. É. A China, Ucrânia. Nós ficamos vendo tantas situações. A Rússia, perdão. Oh, glória. Nós vemos tantas situações que mostram que algo está para acontecer. É verdade. Algo está para acontecer. É a vinda de Jesus. Sabe? E as pessoas continuam vivendo a vida como se não tivesse que dar satisfação. Meu Deus. Vivendo a vida como se não tivesse ter medo de nada do amanhã. Esses que estavam dobrados perante a estátua do rei Nabucodonosor. Mas está todo mundo fazendo, eu vou fazer porque senão eu vou morrer. Então, se todo mundo está fazendo, é certo. Vivendo a vida com medo do amanhã. Jesus. Hoje as pessoas estão vivendo a vida sem pensar em ter medo do amanhã. É verdade. Meu Deus. Mudou-se. Mas uma coisa eu insisto em dizer: o Evangelho não mudou. Este Deus Todo-Poderoso não mudou. O amor de Cristo Jesus por sua palavra não mudou. Aleluia. O Espírito Santo, nosso auxiliador, nosso amigo, nosso ajudador, não mudou. Aleluia, meu Passarão céus e terras, mas essas palavras não passarão. A fé destes 3 homens, elas têm que contaminar a vida dos que nos acompanham, a vida dos que nos ouvem, a vida dos que estão nas suas existências ouvindo. papai.
Eles olharam para o rei no desafio, quer saber qual é o Deus que vai te livrar das minhas mãos. Eles falaram assim: rei, não vou te responder isso não. Mas fica sabendo que o meu Deus tem poder de me livrar. Não só da fornalha, mas também das tuas mãos. Obrigado, Jesus. E se ele, mesmo assim, se ele não livrar, a fé daqueles homens era inabalável. Aleluia. A fé daqueles três era constante. Glória a Deus. Não titubeavam. Se Deus me livrar, Deus vai me livrar da fornalha das tuas mãos. Se não me livrar, fica sabendo, mesmo que eu morra na fornalha, eu não vou adorar os teus deuses. Aleluia. Não vou te adorar como Deus. Glória a Deus. Sou Jesus fiel. A Bíblia fala que até o semblante do rei mudou. Olha aí. Manda amarrá-los. Pega os seus soldados mais fortes dentro do exército e amarrados, abrem a fornalha. Por a fornalha estar acesa, aquecida 7 vezes mais. Tem que a aprovação da gente parece estar 7 vezes mais difícil, né? Repara que aqueles três olhando a fornalha ser aquecida 7 vezes mais, podia pensar, olhar um para o outro e falar: rapaz, tá difícil ali, hein? Mas não titubearam na fé. Glória a Deus. Sabiam que mortos ou vivos, a vida deles pertencia a Cristo Jesus, pertencia ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Quando os soldados abriram aquela fornalha, que os soldados lançaram eles, os soldados grandes, os fortes, os que tinham amarrado eles, foram carbonizados, queimados imediatamente. Olha aí. Os três foram lançados, e quando caíram lá dentro da fornalha, a única coisa que soltou, a única coisa que queimou, a única coisa que pegou fogo foi as amarras deles. Glória a Deus. Eles ficaram livres. Olha aí. Dentro da fornalha, o próprio anjo de Deus, o próprio Cristo, Aleluia. o próprio Todo-Poderoso, começam a passear. Sabe que o passeio dentro da fornalha era realmente mostrar para o diabo que ele não tinha poder. Aleluia. Era realmente mostrar para o rei que ele não tem poder. Era realmente mostrar para todos os prefeitos, governantes, para todos os tesoureiros, para todos os líderes do exército, para todos que estavam ali, que eles não tinham poder algum. Glória a Deus. Oh Deus. Entenda, Aleluia. mesmo quando você está dentro da fornalha, esse fogo se transformou num fogo divino. Não era mais um fogo que consumia carne, mas era um fogo espiritual, porque o próprio Cristo estava dentro daquele fogo. E aquele fogo espiritual queima amarras. Obrigado, Jesus. Às vezes nós precisamos estar incendiados para que as amarras de tudo que nos afasta, que nos causa medo, que nos causa ansiedade, que nos aprisiona no pecado, possa ser queimada. É verdade. Para nos trazer libertação. Aleluia. O rei olha lá para dentro da fornalha e fala: pessoal, vem cá. Não eram 3? Que história é essa? De estar 4 pessoas e estão zombando de mim. Estão tirando sarro da minha cara, porque estão brincando de roda lá dentro da fornalha. Olha aí, Jesus. Estão pulando, passeando e brincando, soltos, e o fogo não queima eles não. Aleluia. O fogo não maltrata eles não. O fogo não causa dor neles não. Obrigado, meu Pai. E digo mais, o quarto que está lá parece o Filho dos Deuses. Olha Oh, aí, glória. Jesus. Aleluia. Todos têm que ver a sua vitória. É verdade. Entenda uma coisa: quando Deus liberta, transforma, que acrescenta fé, que lapida, que muda o caráter da pessoa, que traz libertação, que salva a vida do homem, que o homem anda com fé, através da fé, pela fé. Entenda, Aleluia. a propaganda quem faz é o próprio Deus. É verdade. A sua propaganda quem faz é o próprio Deus. Oh, Deus filho. Eles saíram de lá, falaram alguma coisa? Não. Jesus falou alguma coisa? Também não. Nome de Jesus. Jesus, Aleluia. o próprio Deus podia ter livrado eles da fornalha. Ele sabe da coisa? Esse rei está falando demais, aí botou meu nome na história. Olha aí. O desafio dele foi: quem pode te livrar das minhas mãos? Eu podia descer lá e falar assim: ó rei, você falou demais, eu vou te dar um infarto. Peraí, eu vou te dar vou tirar o oxigênio do seu pulmão, vou fazer você cair duro aqui, que você está falando demais. Eu vou levantar outro rei aí poderoso, vou exaltar outro rei. Ó, a tua história passou. Deus tinha poder ou não tinha de livrar aqueles homens de dentro da fornalha? Mas não, decidiu estar com os 3 na fornalha. Às vezes nós olhamos as nossas vidas e falamos assim:
Por que quando eu me transformei em cristão, que eu decidi vir para a igreja, que eu decidi andar nos caminhos do Senhor, por que tudo ficou mais difícil? Eita, Jesus. Parece que eu fiquei crente, as coisas apertou para todos os lados. Parece que eu fiquei crente, as provações duplicaram, as perseguições multiplicaram. Parece que eu fiquei crente, tudo ficou pior. Às vezes Deus não te livra de estar 7 vezes pior as suas dificuldades, mas está contigo em todas as situações. Aleluia. Te mostrando que é Ele que te protege, que é Ele que te defende e é Ele que te exalta. Glória a Deus, eu creio. O rei lá de dentro, lá de fora, olhando lá para dentro, chama os seus que estavam ao redor e fala: vem cá, não lançamos lá 3? Tem 4 balançando, cantando, dançando lá dentro. Eita, Jesus. Vai à porta da fornalha e grita. Quem foi? Ele podia mandar outros gritarem, mas ele mesmo foi lá ver. De perto, eu imagino ele limpando os olhos e falando: mas não é possível. De longe está ardendo fogo aqui e gritou: oh, Sadraque, Mesaque, Abednego, sai daí, vem para cá, rapaz. Eita, Jesus. O próprio rei fez a propaganda. Olha aí. O próprio rei testemunhou. Aleluia. O próprio rei viu a glória de Deus. Eita, Jesus lindo. Sabe que o fim desse rei, por mais que pareça duro demais, foi um fim glorioso. Porque Deus vai ao extremo para salvar a vida do homem. É verdade. Deus realiza situações sobrenaturais só para alcançar a vida do que está perdido. Aleluia. Esse rei orgulhoso, esse rei altivo, esse rei que se intitulava um Deus, no momento do seu auge, da sua vanglória, Deus fala com ele e fala que você vai ficar 7 anos, 7 tempos, como um animal, no campo, recebendo orvalho nas costas, crescendo unha e penas. Meu Deus. Vai comer da grama como um boi. Vai perder a sua consciência, vai esquecer todo esse glamour, toda essa ostentação, todo esse ouro, todas essas pessoas ao seu redor vão esquecer de você por 7 anos. Quando voltar ao seu juízo, eu espero que você me reconheça como Senhor e Salvador. Eita, Jesus. Deus colocou o extremo, o homem no extremo, para salvar a vida porque ama. Deus amava Nabucodonosor. É verdade. Deus salvou a vida de Nabucodonosor. Talvez todas as ações de Deus na história, nos tempos de Nabucodonosor, foram refletidos naquele momento que ele voltou ao juízo. E ele deve ter lembrado de Sadraque, Mesaque e Abednego e o próprio Cristo dentro da fornalha. Você não tem como. Ele chama os conselheiros e fala: vem cá, nós também vimos. O fogo não fez mal a eles. Olha aí. As roupas dele não se queimaram, nem um só fiozinho do cabelo da cabeça deles queimou, nem chamuscou, nada. Não tem nem cheiro de queimado neles. Aleluia, meu Deus. E o rei tem que confessar. Poderoso. O rei tem que confessar. Olha aí. E ele não confessa só para eles nos 3 ali. Podia chamar os 3 no particular e dizer: vem cá, eu vou ter que reconhecer, rapaz, vocês são servos do Deus vivo mesmo, né? Não, mas fica aqui entre nós, tá? Eu vou exaltar vocês, vou promover vocês, mas fica só entre nós, não faz alarde, não. Reúne os que viram lá dentro da fornalha e diz: se alguém falar aqui, eu vou mandar matar, hein? Ninguém viu nada. Meu Deus. Mas o rei não. Teve que reconhecer que Deus é Deus. Aleluia. A sua propaganda, Obrigado, o seu inimigo vai fazer. A sua vitória vai ser expressa pelos aqueles que te perseguem. O rei Nabucodonosor fez um decreto. Aleluia. Aqueles que falarem contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Olha aí. será morto. A sua casa se tornará um monturo. Vamos queimar. Meu Deus. Olha só. Porque não há outro Deus Olha aí. que possa livrar o homem da fornalha como o rei o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Oh, Deus. E o versículo 30 diz que Aleluia. ele não só fez esse decreto no 29, ele também no versículo 30 diz que o rei fez eles prosperarem. Olha aí, Jesus. Como pode um rei que há poucos instantes estava com o semblante mudado, com ira, com desejo de vingança pela afronta, no meio de uma população imensa ali desacatando o rei, de repente olha para aquela mesma população e fala: estou fazendo um decreto. Se alguém falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, vai se ver comigo. Olha aí.
Esse é o Deus que pode livrar da fornalha de fogo ardente. Entenda. Eu fico imaginando que as pessoas que desistiram e se prostraram àquela estátua, como deve ter doído o coração. É verdade. Olha aí. Eu fico imaginando as pessoas que estão hoje nos ouvindo, que estão vivendo uma vida de idolatria. Mas como pastor, eu sou crente, eu não cultuo a nenhum outro Deus, não. Entenda, idolatria não é só culto a outros deuses. Idolatria é tudo aquilo que você põe em primeiro lugar no seu coração, que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Meu Deus. Tem gente que está idolatrando o emprego. Tem gente que está idolatrando o carro importado. Tem gente que está idolatrando a casa que conquista, o apartamento, o seu status, o seu nome na mídia. Tem gente que está idolatrando o seu padrão de vida. Quantos cantores, quantos pregadores do Evangelho hoje estão ostentando uma vida riquíssima? Meu Deus. Os pastores mais ricos do mundo estão no Brasil. Meu Deus, olha aí. Pastores com acúmulos de bilhões de reais na sua conta. Meu Deus. Imagina se o próprio Deus vira para eles e fala assim: vende tudo que tem, se distribui ao pobre, porque assim vai ter um tesouro no céu. Quem falou isso foi o próprio Jesus. É verdade. Sabe que realmente venderia, ficaria na lona? Sabe que realmente ia morar de aluguel? Meu Deus. Sabe que algumas pessoas que estão vivendo o culto a essa adoração, a essa idolatria, vão se arrepender amargamente quando tiverem que dar satisfação da sua vida. Vão se arrepender amargamente quando virem os céus abrindo, Cristo descendo numa nuvem de glória, Aleluia. a igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, que ainda vive pela fé, Aleluia. que ainda é pequena e menosprezada aos olhos de tantos grandes, É verdade. que já não querem mais saber da verdade, da santidade, dos valores e da doutrina da palavra de Deus, Meu Deus. que já estão conturbando, profanando o que é santo para os seus próprios deleites e prazeres. Meu Deus. Eu fico imaginando como vai ser duro o arrependimento, como vai ser marcante o ai, como as lágrimas vão dominar os semblantes, a dor, o arrependimento vai acontecer. Eu fico imaginando que todo aquele povo que estava com a cara na terra, cultuando e adorando aquela imagem de 27 metros de ouro, quando viu o próprio Deus com eles dentro da fornalha, que ouviu o próprio rei decretar, fazendo um novo decreto, dizendo que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus que livra do fogo ardente. Eu fico imaginando aqueles que serviam a Deus. O povo israelita que estava lá como escravo, quando viu aquela ação sobrenatural de Deus, falou assim: meu Deus, como eu estou na tua presença. Jesus, olha aí. Estou me dobrando ao rei Nabucodonosor como Deus, e esquecendo do Senhor, e o Senhor continua sendo o Deus deste povo, e eu estou aqui. Eita, Jesus. Esse mesmo arrependimento pode dominar a vida de muitos, É verdade. mas Jesus Cristo continua o mesmo, poderoso em palavras, poderoso em obras. Ele não mudou. Continua tendo o poder de perdoar pecados, continua tendo o poder de redimir a vida do homem, limpar com o sangue do Cordeiro, santificar a vida do homem. Continua tendo o poder, o Espírito Santo, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele não mudou. Aleluia. A porta da salvação ainda está aberta, a porta da graça ainda está aberta. Jesus te ama, pode mudar o contexto da sua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, a fé de Daniel, a fé desses homens possa verdadeiramente ser enxertada na sua vida hoje. E que você enxergue que o nosso Senhor Todo-Poderoso pode não te livrar da fornalha, mas está contigo em toda a fornalha. Aleluia. Para te dar vitória. Deus é fiel. Oh, Deus. E o que Ele quer realmente é que você tenha uma vida plena e abundante. Não se esqueça do amor de Deus por sua vida. Não se esqueça do sacrifício de Jesus por sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado Glória a seja Deus.